Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Você que está no primeiro ano do ensino médio, que chegaram agora, vieram lá do ensino fundamental, já vão se acostumando porque ensino médio é caveira. Garoto. Ano que vem já tem o segundo ano. Depois do terceiro, e aí junto vem aquele prêmiozinho bonitinho que é a prova do Enem. Tá certo? E daqui uns dias vocês estão com um pé na universidade. Pois é, a aula de hoje, 13.1, iremos falar sobre a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Interessante, chega para mim, meu produtor, aproxima aqui. Olha só que legal. Ano passado, caiu uma questão da estrada de ferro Madeira Mamoré no Enem. Só que o Enem, ele não cai questão regional. Ele só cai questões mundiais e nacionais. Ou seja, mundial e nacional. Certinho? Mas, professor, por que caiu a estrada de ferro? Pois é, a estrada de ferro, ela está no contexto nacional, que está no contexto internacional. 1872, nós estamos aí com 12 anos a mais, que se iniciou a segunda Revolução Industrial no mundo e no Brasil. A construção da ferrovia Madeira Mamoré está dentro do contexto da segunda Revolução Industrial. Por isso que caiu no Enem, mas nada com foco regional. Como também já caiu sobre a borracha, o ouro e etc, etc. Isso tudo vai depender da leitura que você fizer. Então não pense que no Enem vai cair questões regionais. Vai cair regional, mas com foco no nacional e no mundial. Fique aí alerta. Por isso que a ferrovia até hoje é estudada no Brasil e no mundo. Segue no quadro, aula 13.1. Na aula de hoje eu irei falar sobre a construção da estrada de ferro Mamoré, parte 1, tá? Dividimos essa aula em duas partes. Assim como também vou falar, o Brasil, no contexto da segunda Revolução Industrial, viu aí? As primeiras tentativas e o Tratado de Petrópolis, o que vai levar à construção da ferrovia. Bom, o Brasil no contexto da segunda Revolução Industrial. Meus queridos, é interessante notarmos que a segunda Revolução Industrial aconteceu em 1860. A primeira revolução aconteceu em 1750. Em 1872, a primeira empresa, a Pembroke Works, ela veio para cá, assentou acampamento, mas não vai construir 1 metro de trilho. Somente no ano de 1878, a Pitt Collins vai assentar o seu contingente aqui e vai construir 7 km. Sem contar também que a Dorsey Kendry, a Red Price, eles não irão assentar nenhum metro. E aí vocês vão ver no decorrer da nossa explicação. Essa imagem já intensifica, impulsiona os trabalhadores da ferrovia. Milhares de homens vieram para cá. Milhares de trabalhadores vieram na tentativa de construir a ferrovia. Muitos deles irão perder suas vidas. Inclusive, um livro de um autor do Amazonas, ele fala que cada dormente, dormente é essa madeira aqui, tá, aluno? É esse pau aqui, ó. Cada dormente equivale a uma vida humana. Foi uma frase com conotação negativa, para dizer que morreu-se muita gente. Bom, se você for pegar os dados, os números da ferrovia, você vai encontrar que cada dormente aqui, no total, a ferrovia teve mais de 500 mil dormentes. Mais de 500 mil. Se cada dormente equivale a uma vida humana, então morreram 500 mil? Não morreu. Gente, no total irão morrer 6 mil trabalhadores. No máximo. Tá bom?
como que eles eram no passado. Essa imagem preto e branco, ela já foi transferida também para o colorido. As locomotivas eram vários trens que para cá vieram. E depois, quando a Madeira Mamoré foi desativada em 71, eles foram vendidos, esses trens. Como sucata, os melhores foram para Mogi das Cruzes, em São Paulo, para virar ferro novamente. E aí estão se preparando para um eventual passeio. Nessa imagem, aluno, dá para você perceber como que eles se vestiam na época. Olha o terno de linho, bem esticado no corpo, e não abriam mão do chapéu. Por quê? Isso era glamour. Isso era estilo. Você imagina o camarada, ele mete um terno bem bacana, mas não pode esquecer o seu chapéu. E olha o design do chapéu. Se você se vestir como naquela época, você chama atenção hoje. Certo? Mas é uma coisa assim diferente a moda no início do século XX aqui em Rondônia. E isso em Rondônia, senhores, estamos falando, em Rondônia. Se vestia muito o terno de linho. Mesmo nesse sol escaldante, professor? Sim, mesmo nesse sol escaldante. Mas por quê? Porque era status. Até as crianças, olha só como é que elas se vestiam. O chapéu também era um acessório. Bonito, né? As inovações que o mundo pôde conhecer através da segunda Revolução Industrial permitiam aos países uma série de descobertas, inovações e reutilizações. A construção das estradas de ferro, por exemplo, vai diminuir a distância de um local para outro, agilizando aí a entrega de produtos e o aquecimento do setor industrial. E um detalhe, hoje nós sabemos que as linhas férreas é o setor mais econômico e mais seguro. Seguro em termo, né? Dependendo do local. Mais barato, seguro se fala que é o avião. Mesmo voando nos ares, etc. Mas, inclusive no Brasil, se tentou, se pensa em reativar as ferrovias para poder carregar os produtos aí ao longo dos nossos estados. Na América do Sul, por exemplo, uma guerra remodela o mapa político. A Guerra do Pacífico, que aconteceu em 1879 a 1881, o Chile combate o Peru e também a Bolívia. Vencedor, o Chile, ele vai anexar porções do território do Peru e da Bolívia ao seu território. Ou seja, a Bolívia ela vai acabar perdendo a sua saída para o Pacífico. Porque o Chile vai tomar através dessa guerra aqui. Não esqueça, senhores, essa vai ser uma das razões que a Bolívia vai negociar com o Brasil para adentrar o nosso território para escoar o seu produto, já que não podia escoar pelo Pacífico. Então, a perda do território boliviano deixa a Bolívia sem acesso ao Pacífico. O único jeito era passar pelos rios amazônicos, Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas, e chegar até o Atlântico para poder vender seus produtos. O Barão de Mauá, o nome dele Irineu Evangelista de Souza, ele vai ser o responsável pela construção da primeira estrada de ferro do Brasil. Sabiam disso? O Barão de Mauá, um caixeiro viajante, ganhou dinheiro, fez investimento e vai ter estaleiros, vai construir estrada de ferros, bancos, vai ter um investimento altíssimo. E o final da carreira dele vai morrer na miséria. Certinho? Isso tudo no estado do Rio de Janeiro. A estação ferroviária Dona Leopoldina, lembrei. Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro II. Por meio de suas empresas chamada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis.
A linha férrea levava a cabo por Mauá, tinha inicialmente a extensão de cerca de 15 quilômetros. Ela foi inaugurada no ano de 1854, durante o segundo reinado. Aluno, não percam essa data. A primeira estrada de ferro do Brasil se encontra no Rio de Janeiro, é a chamada Estrada de Ferro Dona Leopoldina, e ela vai ser inaugurada no ano de 1854. Vejam, em 1840, Dom Pedro II ele assume. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Dom Pedro II é o Pedro de Alcântara. Em 54, quando chega a princesa Dona Leopoldina no cais do Valongo, e logo esse cais ele vai ser transferido o nome para Cais Dona Leopoldina, Imperatriz Dona Leopoldina, em homenagem à nova, a esposa de Dom Pedro II. E aí ficou Barão de Mauá, acaba inaugurando então. Vejam, senhores, que estava no auge, a chegada da Imperatriz, o casamento. E aí se deu o nome a essa estação de Dona Leopoldina, que até hoje está lá, inclusive abandonado. Há uma intenção de restauro. Vem para mim aqui, eu fico assim estagnado, Gente, Brasil, ele não valoriza os seus patrimônios. E a Estrada de Ferro Dona Leopoldina no Rio de Janeiro, para quem conhece ali, cara, você passa, é toda pinchada, é toda abandonada. Ali temos histórias, temos memórias, é um patrimônio do povo. Restaurar, revitalizar. Mas para quê? Bom, pelo menos para passeios turísticos. Poxa, você chega lá em Mariana, você chega lá em Tiradentes, São João del Rei, tem um trem que anda 16 quilômetros de São João até Tiradentes. De Tiradentes até São João. Eles preservam. Temos 6, 7 máquinas, coisa bacana, só para fins turísticos. E ali você revê a memória, a história daquele povo. É incrível. E no Rio, abandonado. Eu não preciso ir no Rio não, senhores. Rondônia, Porto Velho. Olha aí na nossa imagem, atrás. Abandonado. Foi revitalizado em 2014, mas até hoje o trem nunca... Ele só apita, mas não sai do lugar. É incrível. Forte Príncipe da Beira, vocês estão vendo aí. Revitalizar, sai muito caro. Restaurar, pior ainda. Então, o homem do presente vai deixar o passado ir embora. Infelizmente. Continuando na tela, vamos lá. As ferrovias, elas contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Isso no decorrer da década de 1870. 1870, Guerra do Paraguai. Certo? Possibilitam a incorporação de novas áreas agrícolas, o surgimento de novas cidades, o aumento da população e do comércio, e viabilizam o transporte dos produtos de exportação até os portos. Ou seja, por onde a linha férrea vai passando, ela vai pegando esse produto. Ela vai pegando para poder levar para os portos. Essa era a ligação que existia. Agora, por que isso? Ficava mais em conta. Os valores eram bem mais acessíveis. Bom, agora é o seguinte. Eu vou deixar você... Vem para mim aqui rapidinho. Nós fizemos uma externa de presente. Assistam aí, depois a gente comenta. Aperta o play. Com a segunda revolução industrial, que se espalhou pelo mundo, e o Brasil faz parte desse contexto, foram adotadas, inclusive, as linhas férreas, no caso do Brasil. Mas no ano de 1878, a empresa Pitt Collins, ela vem para cá, se instala em Santo Antônio e consegue assentar 7 quilômetros de trilho. Um dado interessante é que eles irão inaugurar esses 7 quilômetros de trilho no dia 4 de julho, justamente no dia da independência americana. E um fato inusitado acontece. A locomotiva ela capota na curva, matando aí dezenas de trabalhadores.
a empresa simplesmente abandona tudo, deixa todo o material e vai embora. Só que aí o governo brasileiro, Dom Pedro II, cria algumas comissões para poder ver a viabilidade da construção da ferrovia. Em 1881, a comissão de Júlio Pincus veio até a região e constatou a possibilidade da construção da ferrovia. Em 1883, agora de Carlos Bozingue, também se constata a possibilidade da construção. Mas é somente em 1907 que chega a quinta empresa, a May Jake Randolph, e ela começa a construir a ferrovia, agora não mais em Santo Antônio. Ela desce 7 quilômetros e inicia nesse habitat, nesse local que nós estamos agora. E é daqui que realmente começa a crescer e a surgir a cidade de Porto Velho. No dia 30 de abril de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira-Mamoré, aqui no seu ponto final, em Guajará-Mirim. E no dia 1º de agosto de 1912, foi inaugurado o último trecho que interliga Porto Velho a Guajará-Mirim. E para a sua inauguração, após ser assentado o último dormente, como simbolismo, foi fincado um prego de ouro na sua construção nesse local. Vila Murtinho foi a estação mais importante da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui nesse local desembarcava a borracha, o caucho e a castanhas, todos vindo da região da Bolívia. O nome da vila foi em homenagem ao primeiro presidente de Mato Grosso. Isso durante o período da República Velha. No ano de 1895, o nome do presidente de Mato Grosso foi o Dr. Manuel Murtinho. Desde o século XIX, já se tem notícias sobre o povoado de Vila Murtinho, em Nova Mamoré, localizado na confluência dos rios Mamoré e Beni, que fica na Bolívia, formadores do Rio Madeira. Com uma população de 800 habitantes, na época da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que viviam em função da extração da borracha. Dessa forma, podemos inferir que Vila Murtinho foi, juntamente com Porto Velho, um dos primeiros núcleos de povoamento do estado de Rondônia. Para sermos mais precisos, a criação do povoamento de Guajará-Mirim é posterior, vindo a ocorrer em função da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Imperialismo na Amazônia foi esse documentário, essas externas que nós gravamos para vocês. Vocês viram aí? A verdade, assim, quando nós entramos nesse projeto da mediação tecnológica, sempre foi um desejo de realizar um sonho, de incorporar os personagens. E vocês observam que em todas as nossas externas, nós buscamos realizar a criação de um personagem. E agora, como o barão da borracha, como o trabalhador da ferrovia, enfim. E aí eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, ok, já foi isso daí. Imperialismos e as tentativas. Senhores, o que nós temos aí pela frente é, na verdade, as embarcações que por aqui adentravam. E isso, essas embarcações inglesas que chegavam aqui na tentativa de fazer comércio com nossos nativos, sem respeitar os alvarás regis, ou alvará regis, que era imposto pela coroa portuguesa. Só podia navegar por aqui embarcações com bandeira ou boliviana ou brasileira. Certinho? Bom, nós estamos aí em Santo Antônio. Olha como é que era. Nós temos algumas imagens bem antigas dessa região. Na segunda metade do século XIX, a Bolívia,
ela buscava uma alternativa para escoar sua produção para os países compradores via o Oceano Atlântico. Como assim? Me joga na tela aqui, rapidinho. Olha só. Como assim? Eu vou puxar ali a outra. Ótimo, beleza. Olha só. Essas embarcações, para você ter uma ideia, aluno, os bolivianos, eles vão perder a sua saída para o Pacífico. O único jeito é navegar pelos rios amazônicos, passar por território brasileiro. Nisso, o que vai acontecer? Eles descem lá dos Andes, vindo pelo rio Madre de Dios, Beni, deságua no Mamoré, pega o madeira e vai embora. Só que isso levava meses, 50, 90 canoões grandes, eles chamam de batelões. Passavam 2, 3 meses descendo o rio Madeira. E passavam o quê? 6, 7 meses subindo o rio. Desciam com seus produtos para poder chegar até no porto de Itacoatiara, vendiam o produto e lá compravam produto industrializado e traziam de volta até. Rapaz, pensa no trabalho que dava no passado. Era muita coisa. Tá certo? Roda o quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho aí, no noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa, já que estava sendo usado como corredor de importação e exportações. Como assim? O único meio, a via de navegação eram os rios. E o Madeira tinha essas condições para poder levar os produtos para o Atlântico. E aí, olha aqui, eu tenho La Paz, os caras desciam, vendo aqui, ó, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre, os caras vinham daqui, senhores, de Oruro, descia Oruro pelo rio Beni, Beni, e descia aqui de Sucre, por Santa Cruz, Cochabamba, chegando o rio Mamoré, até, indo embora. Rio Marbelo, ó. Rapaz, era um trabalho gigantesco. Tudo para poder levar a mercadoria, para poder vender a mercadoria. Aí é quando ele negocia com o Brasil na construção de uma ferrovia. As embarcações eram assim. Ó, os batelões. Não tinha motores, máquinas. Isso era no remo. Você imagina subindo com esses batelões carregados no remo. Era muitos remadores, né? Pois é. Navegando pelos rios Benes e Madre de Dios, pertencente ao território boliviano, Iguaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira e, superando o seu trecho encaixeirado, navegando-se em direção ao rio Amazonas. E daí, chegava lá em Itacoatiara, descarregava, vendia seus produtos, e esses produtos iam para onde? Para a Europa, através do Atlântico. Era assim. Nossa. E sem contar o seguinte, que quando eles viam um obstáculo, uma cachoeira ou uma queda, vem para mim aqui, olha só. Quando eles viam uma queda d'água, estão navegando com seus batelões. Tem uma queda d'água, tem uma cachoeira, encosta, tira todo o produto, vão pela terra, contornou a cachoeira, puxa a canoa, contornou outra cachoeira, joga a canoa na água, joga o produto, segue viagem. E assim, na época eram 19 quedas d'água, hoje parece, se não me engano, são 22 ou 21. Imagine tirar, colocar, era muito trabalho. Por isso que levava meses. Professor, mas esse produto não vencia? Não, era borracha, era castanha, eram produtos que tinham um alto valor comercial na Europa. Show? No quadro, vamos lá. Aí vocês observam, olha aqui o Rio Madeira. Então o cara que veio pelo rio Beni, até mesmo aqui do Peru, cara, de Cusco,
É por isso que fala que o Rio Madeira, ele nasce nos Andes bolivianos. Aqui, ó, nessa região. E aqui também, ó. No Peru, nos Andes, ali Bolívia e Peru, né? Rio Mar de Dios, aqui no Peru, e o Rio Bene. Então, um braço é o Bene e o outro braço é o Mar de Dios. Que vai desaguar onde? No Rio Madeira. Pega ali, ó, aqui para cima eu tenho um Guaporé e para cá eu tenho uma Mamoré, que vai chegar lá. Ó. Quetim Quevedo, não esqueça desse nome, tá? Quetim Quevedo, ele desceu o Rio Madeira no ano de 1861, justamente durante a Segunda Revolução Industrial. Ele veio a serviço do governo boliviano. Ele vai sugerir a canalizar. Senhores, sabe o que é canalizar? É abrir uma passagem. Aonde estivesse pedra, eles iam arrebentar tudo para tornar um canal de navegação. Só que essa é muito caro. Impossível. Entre as cachoeiras de Guajará-Mirim até Santo Antônio. Qual é a empresa que vai destruir esses blocos de rochas enormes para tornar os rios navegáveis? É impossível. O engenheiro João Martins da Silva Coutinho, ele vai sugerir ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que pudesse ligar o Rio Madeira ao Mamoré, justamente para poder haver essa navegação. Eu não sei se vocês lembram, mas também em 2006, quando começa o processo de construção das usinas do Madeira, se dizia, vai se tornar navegável e não sei o quê. Conversa furada. Não se tornou navegável, não. Não passa embarcação lá para cima. Infelizmente, abrangeu aí, alagou boa área, mas navegável não. Para embarcação, não. Em função da necessidade diversa, tanto por parte do Brasil como por parte da Bolívia, foi criado no ano de 1871, sob a direção de George A. Churchill, a Madeira Mamoré Railway Company. Sendo que a primeira equipe de engenheiro vão chegar em Santo Antônio em 1872. Dizem as biografias, as literaturas, que são aproximadamente 50 engenheiros que vão vir para cá. Olha aí, 50 engenheiros que vão vir fazer um estudo prévio. Vem aqui para mim, olha que legal. Isso é o que está nas literaturas. Esses engenheiros que chegaram aqui, aportaram em Santo Antônio e simplesmente olharam assim, cara, se é para cá que está indo o rio, aqui que nós temos os obstáculos, as corredeiras e as cachoeiras, então a ferrovia ela vai seguir o fluxo, o entorno do rio. E assim fizeram. Nenhum estudo topográfico, climático, solo foi feito. 50 engenheiros ganharam muito dinheiro para isso. Não adentraram na floresta, não fizeram o levantamento, é preciso, simplesmente disseram, vamos fazer a ferrovia nessa direção. E deu no que deu. Vamos para o quadro. Aí a locomotiva do Coronel Churchill, é isso? Deve ser o Coronel Churchill. Que foi um dos idealizadores, a partir de 1871, quando criou a Madeira Mamoré Railway Company, para fazer um estudo prévio, para ver a possibilidade da construção de uma ferrovia. Já que o governo do Amazonas sugeriu. Bom, aqui ela está numa rotunda, onde a máquina ela vira. Os engenheiros da firma construtora, contratada por Churchill em 1871, a empresa inglesa Public Works Construction Company, chegaram em Santo Antônio no dia 6 de julho de 1872. Lembra aí, 6 de julho.
fizeram levantamento da região por alguns meses e concluíram que a construção da ferrovia seria impraticável, impossível. Em 1873, a Dawson Kendry, a empresa, assina contrato com a Church, comprometendo-se a assentar 15 km de trilhos, utilizando todo o material que havia sido abandonado no canteiro de obra pela Public Works. Então, alunos, a Public Works vai ser a primeira empresa que vai chegar aqui. E ao chegar na região, irá constatar que vai ser impossível construir a ferrovia. A Public Works. Tá certo? Em 73, isso foi em 72. 73, a Dawson Kendry, ela vem para cá para tentar construir, devido ao material abandonado pela Public Works. A princípio seria 15 quilômetros. Vai conseguir? Não. A Dawson Kendry abandona a obra, repassando os seus direitos contratuais para a Red Bryce Company. Viu aí? Então eu tive a Public Works, a Dawson Kendry, a Red Bryce, a Pitt Collins e a May Jake Randolph. Esta, por sua vez, também não consegue acertar trilhos e abandona a região de Santo Antônio. Aluno, já é a terceira empresa que abandona. Public Works, Dawson Kendry e agora a Red Bryce. Em 1878, foi contratada a quarta empresa, a Pitt Collins, da Filadélfia, que devido ter enfrentado a mata fechada, insetos, doenças e inundações, tudo conspirou contra a execução da ferrovia Madeira-Mamoré. Esses diversos fatores fizeram com que a empresa abandonasse a obra em agosto de 79. Após ter assentado apenas 7 quilômetros de ferrovia. Muitos trabalhadores morreram durante essa construção. As duas comissões enviadas pelo governo imperial, uma em 83, comandada pelo engenheiro Carlos Mozing, que ficou em Santo Antônio durante 6 meses, e a de 1884, chefiada pelo engenheiro Júlio Pincas, terminaram também de forma desastrosa. Professor, parece que o mal estava estabelecido aqui. Pois é, o homem vai querer chegar até a floresta e tentar construir algo sem conhecer o ambiente. Paralelo a isso, em 1903, teremos o Tratado de Petrópolis, assinado na cidade de Petrópolis. O conflito no Acre vai forçar, então, o Brasil a assinar. Barões da borracha, imigrantes nordestinos, uma companhia americana, um aventureiro espanhol, um militar em busca de glórias e um barão diplomata são alguns dos personagens de um dos mais curiosos capítulos da história brasileira, a Revolução Acreana. Ah, garoto, essa revolução vai trazer a construção da ferrovia. Vamos lá. Bolívia e Brasil se viram no meio de uma série de contenciosos motivado pela extração do látex. O látex era matéria-prima, é a borracha. Desde o ano de 1880, a região que compreende o atual estado do Acre, a época pertencente à Bolívia, e passa a ser do brasileiro a partir do Tratado quer dizer, eu tive aí o Tratado de Ayacucho, de 1867. Era povoado por colonos brasileiros. Muitos haviam imigrado do Nordeste, em busca de melhores condições de vida. Esses que vieram do Nordeste se embrenharam na região sul do antigo território boliviano, que passa a ser o Acre. E aí o Brasil teve que negociar. Em 1899, o governo boliviano decidiu instalar um posto de alfândega em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Esse posto de alfândega era para cobrar os impostos. Tal decisão
vai levar uma revolta por parte dos colonos nordestinos brasileiros, que não queriam pagar imposto para o governo boliviano. Ramalho Júnior, que era governador do Amazonas, apoiou os nordestinos, que eram seringalista, apoiou as suas revoltas. Inclusive enviou para aquela região uma expedição comandada pelo jornalista e aventureiro espanhol Luiz Galvez. Esse tem uma participação muito grande na história acreana. Apoiado pelos barões da borracha brasileiro, Luiz Galvez proclamou a primeira república acreana. Claro, era a região muito rica em látex. Esta teve vida curta, pois o governo brasileiro, buscando manter a paz com a Bolívia, não reconheceu a autonomia da região. Todavia, durante sua curta existência, foram descobertos pelo plano do governo boliviano que iria arrendar o Acre para uma companhia dos Estados Unidos. Eita! Aí ia ficar pior, porque agora os brasileiros não poderiam mais explorar a região. Em novembro de 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, um grupo de brasileiros proclamou a Segunda República do Acre. A Bolívia, então, retaliou, enviando uma força militar para a região, sem armamento e sem a munição adequada. Apenas um mês após a criação, foi posto fim à segunda tentativa de independência também do Acre. Não deu certo. Em 1902, sob o comando de Plácido de Castro, veterano da Revolução Federalista, as forças brasileiras fizeram uma investida. Mesmo não sendo uma tropa regular do governo, os brasileiros ameaçaram e avançaram e conquistaram uma vitória. Financiada aí pelo dinheiro da borracha, organizado e treinado, as forças de Plácido de Castro proclamaram em 1903 a Terceira República Acreana. O Tratado de Petrópolis garantiu a posse do Acre ao Brasil. Foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando ao trunfo a diplomacia brasileira. Bolívia, então, aceitou o Acre por terras do Mato Grosso, além de uma compensação em 2 milhões de libras esterlinas, mais promessa de que seria construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Além desses 2 milhões de libras esterlinas, o governo brasileiro ainda deu um presente para o governo boliviano, o Melgarejo, na época, que foi um cavalo. Muitos falam que foi um jegue, que foi um burro. Não. O Brasil, então, paga, presenteia, mas de compensação tem que construir a ferrovia para poder compensar o território que foi repassado aos brasileiros. Porque era uma região rica e a Bolívia não dava assistência. O Brasil, então, anexou o sul da Bolívia ao Brasil, se tornando o Acre. Mas isso a gente vê daqui a pouco na nossa revisão de 5 minutos. Até lá!